Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em Cristo. Amém. Um domingo abençoado, culto que prestamos a Deus, num momento de adoração, de contrição, de louvor, de ações de graças, e agora, momento da edificação pela palavra de Deus. Este Deus, que para nós tem nome, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós não falamos em Deus numa expressão vaga. Nosso Deus tem nome, Ele esteve entre nós, e Ele se chama Jesus, o Cristo, o Messias, o Senhor da igreja, o pastor das nossas almas. E Ele, na sua graça, provê pastores para o rebanho. Esses pastores que também são ovelhas do Senhor. Não somos diferentes em nada. Temos uma responsabilidade. Somos líderes entre os irmãos. Líderes entre os irmãos. Presbíteros entre os irmãos. Não seria saudável entender quando Jesus disse isto? Que os povos têm seus governantes e os seus governantes dominam sobre eles. Mas entre vós não será assim. Quiser ser o maior, que seja servo de todos. Entre vós. Nós não somos pastores sobre vós. Eles não são presbíteros sobre vós. O que é diferente. Mas entre vós. Porque sobre nós já tem Jesus e chega. É o Senhor. Mas quando isso se confunde, alguém quer arrogar-se ao direito de mandar na tua vida. Se intrometer em questões da família. De Bíblia na mão, diga-se. Com quem fulano deve se casar, com quem não deve se casar, onde deve ir, onde não deve ir. Aí tem lá uma regra. E pega a Bíblia para isso. Os pastores e presbíteros são servos igualmente com os irmãos do mesmo Senhor. É um princípio que não pode ser esquecido, porque isto apazigua, isto pacifica, esta consciência abençoa a igreja. Foram eleitos e são dignos de respeito e em máxima consideração, enquanto permanecerem fiéis às Escrituras Sagradas. Há sim uma hierarquia, tanto no céu quanto na terra. Há uma hierarquia. Pai, Filho e Espírito Santo iguais. Mas há uma hierarquia do Pai, do Filho e do Espírito. Há uma harmonia nesta hierarquia. E o que os une é o amor. E isto reflete na igreja. Quando assim entendemos, quando a nossa mente compreende a vontade de Deus para a igreja, nesse sentido de ser igreja, de ser corpo de Cristo, então, enfrentamos aquilo que está daquela porta para fora, que nós chamamos de mundo, com a força do nosso amor, da nossa união, da nossa sabedoria que Deus nos dá em Cristo Jesus. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Uma breve meditação nesta Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. E temos aqui alguns princípios que não podemos nos esquecer.
Princípios para a vida cristã. Princípios para a igreja. Princípios para a liderança. Reverendo Ernesto. A esposa tem por nome? Franciele. Levanta a mãozinha assim. E os filhos? Gabriel. Elisa. E Elisa. O Theo está ali ao colo da mãe. E aqui a irmã? Irmã dela. Então a cunhada está presente também. Esse é o contexto da família que a igreja está recebendo. Então o pastor vem com reforço. Bem acompanhado. Mas no texto que nós abrimos hoje, para este momento, quando falamos de princípios para a vida cristã, temos ali, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Primeiro ponto. A igreja que vive o seu dia a dia, lembrada de que não vivemos um dia após dia dentro de uma questão apenas cronológica. Feliz 2026, muita saúde, dinheiro no bolso, etc. Nada disto. Nós não vemos o tempo como a sociedade no geral vê o tempo. Aliás, lá fora, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E para a igreja, tempo é sagrado. Tempo é sagrado. É agora que você serve a Deus. Não é amanhã. Se Deus permitir e você tiver um amanhã, viva na presença de Deus, mas é agora. É agora que estamos aqui. É agora. É hoje que nós atendemos a voz do Espírito, é hoje que pregamos, é hoje que guardamos no coração esta expectativa, esta esperança do dia da vinda de Cristo. Nós aguardamos por este dia. Podemos esquecer num só dia de que Jesus virá. Ele virá repentinamente. Não autoriza as Escrituras Sagradas a ficar conjecturando quando será o último século, porque Jesus disse: eis que estou convosco até o fim do século. Qual século? Não sei. Está no singular, confere lá. Até o fim do século. Qual século? Não sabemos. Mas ele virá. Tal como prometeu na sua primeira vinda, a sua segunda vinda é certa. Ele virá. Isto não pode fugir das nossas mentes no dia a dia, esquecidos de que o Senhor virá. Porque fazendo isto, mantemos nossa sobriedade enquanto igreja. Para que você vive esta vida terrena? Você vive para Cristo. Ele te comprou com sangue, o seu sangue, o sangue dele. Porque o nosso português é complicado às vezes para entendê-lo. Se ele te comprou, você é dele. Se você é dele por inteiro. Mente e coração. Porque na Bíblia o coração é tripartido. Razão, sentimentos e vontades. Isto é o coração na Bíblia. Razão, sentimentos, volição, desejos, vontades. É da forma como nós expressamos quem somos por dentro. E quem quer agradar a Deus, quem quer buscar viver de acordo com a vontade de Deus,
conforme aqui mesmo em Tessalonicenses, busca a santificação, porque esta é a vontade de Deus para conosco, a nossa santificação, e fazer o nosso papel diante deste mundo que aí está totalmente injusto. A justiça do homem, ela não está sempre em conformidade com a justiça de Deus. Os homens cometem injustiças com a lei na mão. Aliás, cabe aqui uma observação. Nem tudo que é legal é justo. Nem tudo que é legal é justo. Então, uma determinada Câmara de Vereadores, eles se reúnem, olha um para a cara do outro, e o presidente ali ao centro, ele diz, vamos nos dar um aumento? Vamos. De quanto, senhor presidente? 300%. Nós trabalhamos para esta cidade. 300%, seu presidente? Sim, 300%. Ah, para mim tá bom. Tá bom. Aí vem o prefeito e homologa a questão, porque a Câmara dos Vereadores votou. Dentro da legalidade, é um ato legal. Eles podem fazer isto? Podem. E digo, fazem. Com a legalidade, cometem injustiças. Eu estou dando um exemplo no campo financeiro, mas tem tantos outros. De lei, ou com a lei nas mãos, cometem injustiças, especialmente para com a camada mais vulnerável. Cometem injustiças. Quando é que se fará justiça? Está aqui. O dia do Senhor. Quando Jesus vir, Ele efetuará a justiça. Você crê nisto? Você crê nisto? Que neste dia serão julgados todos os homens, do primeiro que nasceu, ou do primeiro que veio ao mundo, Adão, filho de Deus, até o último filho de Adão que há de nascer, todos comparecerão diante do tribunal de Deus e serão julgados um a um conforme as suas obras? É preciso crer, porque senão alguns conjecturam assim, um a um, mas vai demorar, hein? Isso vai demorar demais. De Adão até o último filho de Adão que há de nascer, um a um. É para essa geração nossa aqui, que tudo é no botão, fica assim como que inimaginável pensar essa questão. E por vezes por falta de um conceito que nós precisamos sempre ter em mente, que a eternidade de Deus, que é a nossa eternidade, segundo Jesus, nós temos vida eterna no seu nome. Quando adentrarmos aos portais da eternidade, findou este tempo cronometrado ali, 10h20. Foi. Esse tempo não se mede mais. Ter passado 1 bilhão de anos no céu não terá 5 minutos menos de regozijo na presença do Senhor. Contrariamente também, 1 bilhão de anos no inferno não terá sofrido 5 minutos a menos do seu sofrimento, porque é eterno. O parâmetro tempo não é este. Não existe demora. Por isso que o texto sagrado diz que Deus não é demorado, para Ele não há demora. Nós, sim, vivemos no tempo, no espaço, e por vezes somos interrompidos, porque o nosso tempo se esgotou aqui. Mas o dia do Senhor vem como ladrão. E o texto adverte, quando andarem dizendo paz e segurança, então virá repentina destruição. Isto serve uma doutrina elementar para a igreja, básica para a igreja, no seu dia a dia. Por que somos igreja?
Porque pertencemos a Jesus Cristo. E Ele virá. E eu o aguardo, eu o espero. Nós o aguardamos. Nós, a cada domingo, a cada reunião, a cada culto, a cada devocional, nós nos dirigimos àquele que um dia virá segunda vez e nos levará para si mesmo, para que onde Ele está, estejamos nós também. Não podemos perder de vista isso. Porém, assentada esta doutrina, esta instrução sábia de Deus para a igreja, para que ela viva domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o dia a dia, não esquecida de que cada dia rumamos para este encontro com o Senhor. Mesmo que nós não contemplemos a sua vinda, Ele virá. É uma certeza. Aí o segundo ponto. Enquanto este dia não vem, versos 4 ao 11, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa? Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Bom testemunho do apóstolo Paulo para com a igreja, de que é uma igreja sóbria, é uma igreja instruída. Ele está novamente trazendo certos princípios, como que relembrando, trazendo novamente à tona aquilo que é importante para a vida da igreja. E enquanto o dia do Senhor não se manifesta, sobriedade. Sobriedade. Não perder a centralidade das razões da nossa existência. A âncora é o dia da vinda de Cristo, o dia da vinda do nosso Senhor, quando Ele segunda vez vier. Enquanto isto, nós vivemos neste mundo de trevas aqui. Para dizer o mínimo, pessoas que se embriagam é o mínimo, mas as obras das trevas são conhecidas. É um certo pensador, já morto, que foi presidente da República de um país aqui, vizinho nosso, que ele dizia assim: no mundo pautado pelo hedonismo, num mundo onde a fruição é a palavra de ordem, não tem outra forma desta geração alcançar tal ditame que não pela corrupção. Que não pela corrupção. Então ele alinha, ele vincula o câncer da corrupção ao hedonismo, a uma vida de fruição. E não dá para falar que ele está errado, que ele estava errado. Porque o sujeito ganha 25 mil por mês. Mas ele quer fazer uma viagem com a família e se hospedar no Burj Khalifa. Ele quer piso de vidro. Ele quer uma piscina que avança
na suíte onde está e tem uma visão panorâmica do infinito. Ele quer todo o luxo do mundo. Quer cobrir sua família de joias e bens preciosos. Com 25 mil reais. Não dá. Aí vem os esquemas. Milhões deles. Do síndico do prédio onde você mora, que oferece nota fria para você fazer a limpeza da caixa d'água, até aquilo que você nem imagina que está na listinha de esquema de corrupção. Eu não preciso de falar de merenda, eu não preciso de falar de material escolar, eu não preciso de falar de subsídios e subsídios e subsídios tais para as empresas, que muitas vezes até fantasmas elas são. Por quê? Porque tem uma vida a ser vivida no mais alto padrão de fruição. E os homens se corrompem, a sociedade se corrompe, e a igreja vive neste meio aqui. Está aqui, Igreja do Jardim P. Algumas décadas. Então foi assim. Ela foi entregue assim, como está, prontinha. Vocês não tiveram trabalho nenhum. Foi? Não foi. Aqui tem muita dor de cabeça, pensada, resolvida, feito, desfeito, feito de novo. Aí vem um cara de botas e um capacete esquisito na cabeça e diz assim, olha, aquilo ali está errado, mas se você me ajudar, eu te ajudo também. Aí essa relação sabe quando acaba? Nunca. A igreja tem de fazer certo. Então vamos fazer certo? Vamos fazer certo. Aí gasta. Muito. Mas é a igreja vivendo neste mundo aqui. Todas as igrejas fazem assim? Vai pelo certo? Acredito que não. Infelizmente. Mas todas elas deveriam caminhar pelo certo. Às vezes muda o nome, porque o brasileiro muda o nome das coisas, né? A corrupção vira rachadinha, pichuleco. São nomezinhos assim engraçadinhos. Gratificação. Dá uma gratificação para ele que está tudo certo. É propina mesmo, é corrupção. Mas muda o nome que fica menos feio na hora de tratar disto no conselho. A igreja vive neste mundo aqui. Assim, podre. Vós sois sal da terra e luz do mundo. E nós somos sóbrios. E a nossa sobriedade diz respeito com quem andamos. Andamos com Jesus. E nele somos e fomos santificados todos os dias. Por conta das suas misericórdias sobre nós. Não para praticarmos maus feitos, mas para fazermos o que é certo. Eu falei daqui dessa construção, que envolve aqui muito trabalho. Tem uma história. Mas poderíamos ir para outros campos. Detran, por exemplo. E tantos outros campos, em que o crente ali é mais um. Ou não. Espero que não. Né? Eu não. Né? O Senhor Jesus espera que nós tenhamos uma postura digna do seu nome quando estivermos nesses ambientes. Ambientes em que a gente é praticamente extorquido. E você tem de se manter na sua fidelidade com o Senhor. Você é pressionado. Então aqui fala da embriaguez, desses homens desvairados, dessa vida sem compromisso, sem nenhum apreço pelos valores que Deus, por sua palavra, nos instrui. Então a igreja é o contraponto, é o contraste. Ela aponta o caminho, ela manifesta a sua luz, ela dá o tempero. E todos nós aqui temos os nossos trabalhos, alguns até servidores públicos. E enquanto servidor público, faço o melhor, no que quer que seja, porque o nosso trabalho para nós é vocação. É o dom de Deus na tua vida para que com ele você tenha um sustento digno
para a sua casa e tenha com que repartir com respeito ao necessitado. Deus tem abençoado a obra das nossas mãos, dia a dia. Sobriedade diante deste mundo que aí está. O dia do Senhor é certo, Ele virá. Enquanto isto, sobriedade, vigilância. Vigilância. Somos filhos da luz e não das trevas. E nós sabemos quais são as obras das trevas e quais são as obras de nosso Senhor Jesus, porque Ele é a luz dos homens. Aí na parte final, para onde vamos, nestes princípios para a vida cristã, farei leitura do 12 ao 22, mas nós vamos nos centrar apenas num texto bastante particular aqui. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. São princípios práticos, mas eu disse que daria destaque a um deles. E como estamos aqui numa relação entre igreja e pastor e sua família, então nós temos um texto que salta aos olhos aqui. E não somente aqui. Encontraremos esses mesmos princípios em Pedro, aos Hebreus, em Coríntios, no Evangelho. Esta relação entre a igreja e seus líderes, seus pastores, que aqui em nossa igreja, eles são eleitos pela igreja. Não vieram aqui por imposição autoritária. Eleito. Escolhido por Deus, pela instrumentalidade do voto de cada irmão, de cada irmã desta igreja. Eu gostaria de voltar aqui daqui 25 anos para o jubileu de prata deste irmão nesta igreja. Primeiro de janeiro, pela misericórdia de Deus, completei 20 anos em Terra Nova. O Reverendo Francisco está com quase 30 na quarta igreja. O Reverendo Donizete, se eu estou com 20 em Terra Nova, ele tem uns 25 aproximadamente na primeira igreja. Eu estou dando esses exemplos porque a relação entre igreja e pastor há de ser mais perene, profunda, duradoura. Quem tem mais de 40 anos aqui de crente na igreja? 40 anos. Muito bem, 40 anos é uma geração. Uma geração inteira. E muitos da minha geração já estão com Cristo. No meu pastorado, em Terra Nova, alguns já estão na glória. 20 anos, passamos inclusive por uma pandemia.
Mas ninguém morreu de Covid ali, que saibamos. Mas no curso da vida, enfermidades da idade e tudo mais, estão com Cristo. Por outro lado, garotinhos, destes serelepes que andam aqui, como aquele menininho lá ao fundo de vermelho, aquele que dorme ali no colo da mãe. Mais tarde fiz o casamento destes, já são chefes de família e já têm seus filhos. Dá para entender? Ah, mas tem uma ambição. Que ambição? Em nome de que ambição essa relação se quebra? Eu vi alguém dizer assim, sentado, assistindo a um culto, essa igreja não é para mim. Levantou-se, determinado tempo ali, 1 mês, 2 meses, foi embora. Foi para Minas Gerais. Almejo coisas maiores. Não fica triste? Olha que ambiente fica. Porque isso nos chama a uma reflexão. Quando o texto sagrado nos diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Aqui está uma questão que não pode ser esquecida, tanto quanto o dia do Senhor é importante. Temos de guardar isto no coração. Eu vivo e Jesus pode não vir para o mundo hoje, mas Ele pode vir para mim. Eu posso estar aqui agora e de noite. O reverendo Rogério morreu. Ele teve um piripaque lá, morreu dormindo. Almoçou, deitou, dormiu e não acordou. Isso é possível? É possível. Tão importante quanto o dia da vinda de Cristo é nós nos mantermos sóbrios diante de um mundo que cada vez mais podre está, já cheira mal, bastante mal, mas que também no nosso viver interno de uns com os outros haja esta cultura. O que é cultura? É aquilo que você cultiva. E o que você cultiva? Eu cultivo o amor para com aqueles que Deus, por sua graça, trouxe para nos pastorear. E que seja recíproco, que haja o amor do pastor para com as ovelhas. Olha que bênção, então, quando há esta relação de amor com um objetivo comum: adorar a Deus, servir ao Senhor, neste campo, nesta igreja, que tem a sua expansão em termos de ação para o mundo todo. A igreja não precisa ser rica para sustentar um missionário na África Central, na América do Sul, onde quer que seja. Ela não precisa ser rica, ela precisa ser comprometida, com missões no caso. Mas ela não precisa de ser rica, nunca precisou. A Bíblia nos traz testemunhos assim. Irmãos da Macedônia, pobres, que socorriam os irmãos de Jerusalém em momentos de dificuldades. E Paulo, que recebia assistência de muitas igrejas, inclusive pobres. Agora, a nossa riqueza é estarmos unidos a Cristo e no entendimento que devemos ter no que diz respeito ao convívio dos irmãos, juntamente com seus líderes. Numa relação aqui saudável. É a bem da igreja que a Bíblia Sagrada assim nos impõe.
acateis com apreço, com amor e em máxima consideração. Você gosta de ser honrado? Você gosta de ser respeitado? Você gosta de respeito? Pois bem, a igreja que cultiva isto está no centro da vontade de Deus para um convívio saudável, pronta para o crescimento. Para o crescimento em todos os sentidos. Porque no capítulo 4, versículo 1, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então isto não tem limite. O amor não tem limite. Reconhecer o outro como irmão amado e precioso, isso não tem limite. Isso não tem um momento em que você diga, olha, aqui é o ponto. Daqui para lá, mas não. Chega. Não há limites. E aí então, temos o que se segue. Estabelecida a relação saudável do pastor, dos presbíteros com a igreja, há a pacificação. Tem coisa melhor que viver em paz? Quando as coisas não estão em paz, até o sono é ruim. Você sabe disso. Quando o casal está em paz, dormem tão bem. Mesmo que de costinha com costinha. Dorme tão bem. Mas quando não está em paz, não adianta ficar de conchinha. Não dá certo. Sai para lá, vai bafar para outro. A paz, pela comunhão, pelo entendimento, é cultural. E novamente, que bênção será daqui 25 anos poder comemorar um jubileu de prata deste que hoje é recebido nesta igreja. É possível? É possível? É possível se não olharmos para trás. Se ficarmos olhando para trás, ou a gente vive na estátua de sal, ou se afunda, como Pedro. Você escolhe. Mas não vamos olhar para trás. Olhar para frente. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Não podemos olhar para trás no sentido de as coisas que eu deixei. Olhar para frente. Por isso então encerro. Regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Que Deus nos abençoe nesta relação que começa com este ato singelo, mas necessário. Com uma pregação simples, mas bíblica. Que chama a igreja a uma responsabilidade, que chama o pastor para a sua responsabilidade, que chama o presbitério no cumprimento do seu dever. E que aponta um futuro. 25 anos, gente. Em 85 eu tinha 20. E lá se foi 40. Assim. Passou. Que o tempo não seja motivo para ficarmos encontrando cabelos brancos. Como que dizendo, tá ficando velho. Mas de outra forma, cabelos brancos. Que honra. Que bênção. Ultrapassar o limiar da juventude, da maturidade, chegar à velhice e dizer, Deus é comigo. Deus é conosco. Deus abençoa tanto a criancinha de peito, da qual Ele tira o perfeito louvor, como ao idoso, que Ele permite ter seus sonhos para que o jovem realize. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor pelo ensino da sua palavra. Nós, como igreja, estejamos atentos, aguardando esse dia
glorioso encontro com o Senhor. Vivendo de modo sóbrio e com um discurso que no final, acatando com apreço aqueles que nos presidem. Como já mencionei, nossa comissão está presente hoje para dar posse ao reverendo Ernesto, e eu gostaria então de convidá-lo para que se coloque aqui à frente. Reverendo, eu peço que o irmão, por favor, traga o microfone. O reverendo Ernesto vai responder algumas perguntas. Nós damos prosseguimento aqui aos trâmites constitucionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. O reverendo Ernesto, como foi lembrado, foi eleito por essa igreja para um mandato de 3 anos, de 26 a 28. O processo foi encaminhado ao nosso presbitério, examinado e aprovado. E assim então essa comissão foi designada para dar posse ao ministro que atuará por um mandato de 3 anos inicialmente, podendo ser postergado, quem sabe até mais do que 25 anos, se Deus assim permitir, né, reverendo? Então nós faremos algumas perguntas, reverendo, e eu peço que o irmão responda à igreja também. O irmão promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz dessa igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra si se levante por esse motivo? Com a graça de Deus. Promete que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará com a graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por sua conversação e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus o constituiu ministro? Com a graça de Deus. Promete ainda estar pronto a tomar sobre si o cargo dessa igreja, de conformidade com a declaração que fez ao aceitar o seu convite? E promete que, com o auxílio de Deus, desempenhará para com ela os deveres de pastor? Com a graça de Deus. Obrigado, pastor. Vamos fazer algumas perguntas também à igreja. Eu peço que os membros desta igreja assim também respondam. E vocês, irmãos desta igreja, continuam dispostos a receber como seu pastor o reverendo Ernesto, aqui presente, a quem convidaram e elegeram para este fim? Sim. Prometem receber da sua boca, com humildade e amor, a palavra da verdade e se submeter a ele no devido exercício da disciplina? Sim. Prometem animá-lo em seu trabalho, no esforço que empregar para a instrução e edificação espiritual de sua vida? Sim. E, enquanto ele for seu pastor, continuar a dar-lhe a manutenção que lhe prometeram e a fornecer-lhe o necessário para resguardar a honra e o testemunho do Evangelho para o seu conforto entre vós? Sim. Muito bem. Nós vamos orar pelo irmão. Eu gostaria de convidar a família do reverendo Ernesto, pedir para ele anotar o nome aqui para não esquecer de ninguém, né? Então, a sua esposa, Franciele, se for possível, está no colo, né? Se não estiver dormindo, não tem problema. Os filhos, né? O Gabriel, a Elisa e o Theo. E vamos aproveitar que a Vânia está entre nós, convidá-lo também que vem à frente, Vânia. Vamos orar pela família toda. Eu gosto de brincar, é o kit pastoral, né? O pastor eleito, designado para essa igreja, é o reverendo Ernesto. Mas ele vem acompanhado, como foi muito bem lembrado, pela sua família. E nós carecemos também de orar por eles e apoiá-los em toda a circunstância. Eu me lembro, reverendo, que assim que eu cheguei, a hora que eu subi aqui ao púlpito, eu estava lembrando como se fosse ontem. Cheguei nessa igreja em 2008 e a minha esposa estava com algumas crises. Ela tinha alguns problemas. Eu lembro, por exemplo, de Cida, sair com ela aqui algumas vezes, né? Zenildo, para levá-los, morava aqui perto, né? Cida mora aqui perto, para que ela pudesse deitar, né? Alguns irmãos que já não estão mais na igreja, mas que foram ao hospital com ela. A minha família foi muito bem acolhida aqui, né? E eu espero que
esse mesmo acolhimento e melhor seja dado também a todos vocês. Nós vamos orar pelos nossos irmãos. Assim nós damos posse ao nome de Deus. Deus bendito, Deus de toda graça, nós te louvamos, Pai, pela salvação que o Senhor nos concede em Cristo Jesus, pela transformação que o Senhor realiza em nossa vida, pela história que o Senhor escreve na existência de cada um. Nós te exaltamos porque somos o teu povo, a tua igreja, e assim o Senhor tem concedido dons, capacitado cada um de nós para atuarmos no teu reino. Damos graças pelos dons que o Senhor concedeu ao reverendo Ernesto. Damos graças a Deus, porque foi o Senhor quem o trouxe para esta igreja, junto com a sua família. E nós rogamos, ó Deus amado, que essa mesma graça seja abundante e operante na vida dele entre o seu povo. Que ele exerça os dons do ministério que o Senhor mesmo concedeu a ele. Que ele seja zeloso, fiel, solícito em atender ao teu chamado em cada momento. Amém. E que por meio da instrumentalidade dele, ó Deus, essa igreja seja pastoreada como rebanho do Senhor. Ó, que o Espírito Santo do Senhor atue na vida dele, o capacitando, dando destreza, dando, ó Deus, devoção a Ti, dando sabedoria para tratar de cada situação, cada demanda. E, ó Deus, que o Senhor mesmo o ensine a amar esta igreja. Amém. Ensine, ó Deus, a cuidar dela em cada momento. Amém. E que de igual modo, ó Pai, a Tua graça seja operante na vida da igreja, para que seja pronta a responder positivamente como afirmaram aqui. Amém. A ouvir a instrução, a se sujeitar ao pastoreio da Tua palavra por meio do Teu servo. Amém. Que o Espírito do Senhor também abençoe esta igreja, como tem feito até aqui, e ajude a aprender a amar o pastor que o Senhor concede a ela, bem como a sua família, a cuidar, a zelar deles, ó Deus, a interceder por eles, a estar prontos, ó Deus, a ajudá-los no trabalho. Amém. E que assim, ó Deus, esta união, este encontro entre igreja e pastor seja frutífero para o louvor, para a glória do Teu nome. Amém. E para a expansão do Teu reino neste bairro, nessa cidade. Amém. Ó Deus amado, e nos dias de lutas, nos dias de dificuldades, o Senhor faça o Teu servo se lembrar dos votos aqui proferidos, bem como, ó Deus, a igreja também a se lembrar do compromisso aqui firmado, para que possa ser honrado e assim render louvores e glórias ao Teu santo nome. Amém. Que o Espírito Santo do Senhor continue a guiar estes irmãos queridos. Abençoe, ó Deus, a Franciele, seus filhos, que a Tua graça também nos assista neste começo de jornada em São Bernardo do Campo, que eles se adaptem bem e rápido, que eles se sintam bem em nosso meio. Amém. E que, em nome de Jesus, o Senhor venha suprir cada uma das suas necessidades. Amém. Nós oramos isso ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Considere-se, em nome do presbitério de São Bernardo do Campo, então, empossado como pastor para a mandar de 3 anos junto à igreja presbiteriana do Jardim. Família, Deus nos abençoe. Nosso Deus coloca-se à disposição de vocês. Esperamos que a passagem de vocês aqui seja bênção, não só na vida de vocês mesmos, mas na vida desta igreja, na vida do nosso presbitério, do nosso Senhor. E que o Senhor nos conduza, nos abençoe. Amém.